Meus queridos amigos e amigas, saudações cordiais. Bem-vindos ao programa Palavra para Hoje. Nós lemos o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que se encontra no capítulo 3, do verso 1 ao verso 16, e que fala do discurso de Pedro à multidão. Este texto faz parte do livro dos Atos dos Apóstolos e fala das primeiras missões dos primeiros discípulos e dos simpatizantes que, pouco a pouco, se juntam ao pequeno grupo de discípulos. Nós lemos este texto em Atos, capítulo 6, verso 1 ao capítulo 12, verso 25. E esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a instituição dos 7 diáconos, como nós lemos em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, enquanto que termina com o retorno de Paulo e Barnabé, que acabaram de completar a missão em Jerusalém. E nós lemos esse texto em Atos 12, versículo 24 ao versículo 25. Nós lemos no texto de hoje que Pedro entrou no templo depois de ter feito caminhar um enfermo que estava sempre na porta de entrada do templo para pedir esmola aos transeuntes. O apóstolo, no seu discurso, retoma os fatos ocorridos na paixão de Jesus. A cura atraiu a atenção de todos e Pedro testemunha diante de todos o que aconteceu com Jesus, pois as pessoas ficaram tocadas com a cura. Em seu discurso, Pedro diz que as pessoas condenaram à morte o príncipe e mestre da vida, da qual agora são testemunhas. Nós lemos: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, e o fez retornar, e agora ele está em nosso meio, e nós somos as suas testemunhas. Nós lemos esse texto em Atos, capítulo 3, do verso 14 ao verso 15. Para nós, hoje, esse texto mostra que o homem curado não para de louvar a Deus e não deixa a companhia de Pedro e João, em sinal de reconhecimento pelo benefício que Deus lhe havia concedido através dos apóstolos. Pedro e João aproveitam o momento para falar com a multidão que estava se formando para ver o que estava acontecendo em torno desse homem curado que louvava a Deus o tempo todo. Os apóstolos dizem que foi pelo nome de Jesus que o enfermo foi curado. No mundo bíblico, o nome pode indicar quem é a pessoa, mas também quais são os seus descendentes e o seu trabalho e profissão. Assim, ao pronunciar o nome de Jesus, os apóstolos deixam claro que esse Jesus é o mesmo que eles condenaram à cruz e que Deus havia colocado no centro da história. Na pessoa deste homem doente e agora curado, vemos a manifestação da força e do poder de Deus, o mesmo Deus de nossos antepassados. Amém.